material, do objeto. O que acontece? Em cada pedacinho desse material seu, você teria uma força aplicada. Isso seria muito trabalhoso de você fazer. Ah, mas se você tem o peso do material, você consegue fazer, só colocar o peso no centro de massa. Sim, isso está certo. Mas nem sempre você vai ter o peso do material. Você vai ter aí informações de forma geral. Então essas informações aí te permitem calcular o peso do material. Permitem de maneira bem simples, aliás. Então, por exemplo, em vez de você ter aqui que esse bloco pesa, por exemplo, sei lá, 3 kN, já que a gente usou 3 milímetros aí para trabalhar. Então, se você usa aí um peso, se você tem um peso de 3 kN, você consegue posicionar ele, mas se você não tem, se tem uma carga distribuída de 3 kN por metro, você consegue analisar também da mesma forma. Então você vai pegar, vai analisar o problema e vai calcular quanto vai ser a carga concentrada dele. Então, sempre que você tiver a carga distribuída, você precisa concentrar. Então, dessa carga, dessa forma aqui, você vai fazer ela chegar a essa forma. Beleza? Então, nem sempre vai ser só posicionar o centro de massa, mas também vai ter que posicionar. Então, fiquem espertos aí. Normalmente, você vai ter uma carga W e vai ter um comprimento L na base. E a forma de cálculo é bem simples, é semelhante a um cálculo de área. Ah, como assim? Se você fosse fazer aí uma carga distribuída de uma carga retangular, o cálculo da área do retângulo é base vezes altura. Concorda? Então, se eu pegar aí e tiver uma carga distribuída, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer base vezes altura. Mas no lugar da altura você coloca a carga distribuída e está feita a sua equação para determinar a sua carga concentrada a partir da carga distribuída dada. Então, você consegue essa análise aí de forma bem simples. Então, você, em vez de ficar lá procurando uma lógica no problema para você resolver, já joga direto. É igual o cálculo de área, se no lugar da altura você coloca a carga distribuída e está feito o problema. Então, é um trapézio, consigo fazer? Consegue. É um trapézio, base menor, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Se você tem as bases possíveis serem analisadas, beleza. Se você não tem, você consegue outros procedimentos. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você consegue pegar e dividir ele num triângulo e num retângulo. Então, beleza, dá certo de fazer. Então, você calcula com um triângulo, base vezes a altura dividido por 2, e com um retângulo, base vezes a altura. Só lembrar que no lugar da altura, você coloca o W. Vou colocar aqui, então, uma observação. Vai ser concentrada ou distribuída. Agora, a gente tem alguma coisa mais interessante aqui, que são as nossas reações de apoio. Bom, quando a gente fala de reações de apoio, é mais um daqueles termos bem lógicos e autoexplicativos, se você parar para pensar. Apoio é a superfície onde vai estar apoiado o seu material. E reação vem lá da terceira lei de Newton, e para toda força de ação, você tem uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então é justamente isso aí que é uma reação de apoio. É uma reação, a força que você está aplicando no seu material, e essa reação acontece num apoio. Então, por isso a gente chama de reação de apoio. Então a gente tem aqui forças de reação. Essas reações de apoio são forças de reação às cargas, e além de ter a mesma direção, o mesmo módulo e tudo mais, que as cargas que atuam no material, elas acontecem nos apoios, por isso são chamadas de apoio. Quando a gente tem as nossas reações de apoio, então, a gente tem formas possíveis de serem resolvidas, e todas elas levam em conta aí as nossas condições de equilíbrio, somatório das forças verticais, somatório das forças horizontais, somatório das forças que estão ali no eixo Z, somatório de momentos em qualquer ponto do material igual a zero. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente está calculando uma reação de apoio. Embora pareça difícil no primeiro momento, você vai ver que todas as vezes que você for resolver um cálculo de reação de apoio, você vai poder seguir uma mesma lógica. Então, assim, você aprendeu como faz para todos os outros você pode seguir aquela mesma ideia. Alguns vão ter um elemento ou outro a mais ou a menos, mas você vai conseguir resolver seguindo a mesma ideia, não vai ter problema não. Então, como que vai funcionar? Imagina aí, ó, que você tem uma superfície, uma base, colocar um apoio simples. Esse apoio simples só serve para falar que ele está suportando a carga, então não tem aí nenhuma outra variável que vai influenciar. E vamos resolver direto num exemplo, eu acho que vai ficar melhor, mais claro. Se eu perguntar para você aqui,
quanto que vale reação no apoio A e reação no apoio B. Vamos chamar isso aqui de A e esse outro lado aqui de B. Conseguem resolver isso daí? Vamos lá. Presta atenção que sempre que você tiver que analisar reações de apoio, vai funcionar da mesma forma. Então você muda um elemento ou outro, muda aí uma coisinha ou outra, mas no fim das contas você sempre vai resolver do mesmo jeito. Então para que a gente vai aprender a fazer alguma coisa que sempre vai ser do mesmo jeito? Porque quando você tiver estruturas, tiver cargas distribuídas nessas estruturas, isso vai ter que ser o princípio do seu cálculo. Então você vai ter que saber posicionar a carga, vai ter que concentrar, vai ter que encaixar as reações dos apoios, para depois começar a análise do seu problema propriamente dito. Então, até aí são só aquelas análises iniciais do seu problema. Então, são aqueles que você tem que olhar para ter o apoio e já saber. Eu tenho que concentrar essa carga, eu tenho que achar esse apoio, eu tenho que achar esse outro apoio aqui, beleza. Então, por isso, embora seja lógico, seja sempre a mesma receita de bolo que você seguir, é importante vocês saberem como que faz. Então, vamos aí. Primeiro passo, você vai olhar para o seu problema e vai ver se tem cargas concentradas ou distribuídas nele. Ah, esse daqui tem alguma carga distribuída? Tem esse retângulo. Concentrada tem alguma? Não. A gente tem ali, ó, é um retângulo. Coloquei ele para facilitar a carga W como 1. Então a gente tem o seguinte, teremos ali que a carga P, que vai ser a carga concentrada, vai ser igual ao tamanho da base, a base do nosso retângulo é 4 metros, vezes a altura que a gente vai chamar de carga W, que é 1 kN por metro. 4 vezes 1, isso aqui vai dar um P igual, vou colocar aqui para frente para economizar um pouquinho de espaço, isso aqui vai dar um P igual a 4 kN. Beleza? Lembra que se você não tirou o prefixo de quilo, lá da unidade de força, ele continua aqui junto. Se você falar que isso daqui é 4 N, você errou por 3 zeros. Né? Então, lembra aí, se você não tirou o prefixo de quilo, substituiu por 10 ao cubo, na sua resposta, no seu cálculo, você tem que carregar ele junto. Então, beleza. Depois que você entrou a carga, você já sabe que vai ter no lugar desse retângulo aqui, ó, uma única carga concentrada de 4 kN. Próximo passo. Como eu falei, receitinha de bolo, sempre do mesmo jeito, não muda, sempre vai ser a mesma ideia. Então você pode ter ou não uma carga concentrada, você pode ter ou não alguma coisa para posicionar, mas a ideia vai sempre ser a mesma. Deixar o centro ali? Isso aí. Agora. Mas a carga concentrada. Isso. Esse cara aqui, ó. Então, depois que você concentrou a carga, você tem que posicionar ela no lugar certo. E então você já consegue pegar e fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Esse diagrama de corpo livre nada mais é fazer a representação esquemática do seu problema, eliminando os elementos gráficos, por exemplo, os triângulozinhos dos apoios, na verdade são setinhas de força de reação, vetores. E no lugar desse retângulozinho aqui, a gente vai ter uma única força, que a gente concentrou ela e virou uma força só. Então aí a gente consegue fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Lá no nosso diagrama de corpo livre, próximo passo, qual é? Começar a calcular. Se o seu material está em equilíbrio, a sua situação, o seu é uma situação de equilíbrio, tem que seguir aquelas regrinhas. O somatório das forças em qualquer um dos eixos tem que ser igual a zero, o somatório dos momentos em qualquer ponto da sua análise tem que ser também igual a zero. Beleza? Então, a partir desses dois princípios aí, a gente consegue resolver. Nota que a gente tem duas incógnitas. Tem o RA e tem o RB. Então, se você partir inicialmente da análise das forças, o que vai acontecer? Você tem uma força para baixo que vale 4, duas forças para cima que valem RA e RB. Vai conseguir resolver alguma coisa? Não, você vai ter duas incógnitas em uma equação só. Então, você vai poder resolver desse jeito? Pode, só que você vai ter que fazer uma outra equação para achar um valor para jogar dentro, vai dar muita mão de obra para você fazer. Faça do jeito mais simples. Em vez de começar com o somatório das forças, esquece o somatório das forças e faça o somatório dos momentos. Qual vai ser a forma de resolver isso? Já falei que o somatório das forças não vai sair do lugar. Então, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero
Lembra do nosso referencial, que é anti-horário positivo. E o que você pode fazer? Pô, mas se eu for fazer uma análise de momentos aí, eu vou ter duas forças também desconhecidas, né? Então vai ficar complicado também. Então vou ter que montar um sistema de duas equações para poder resolver isso daí? Não. Você consegue, através de uma forma bem simples, resolver o seu problema. Lembra que a somatória dos momentos em qualquer ponto do seu material tem que ser igual a zero. Então opte sempre pelo simples. Se você pegar e analisar os momentos exatamente no mesmo ponto que o RA aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter aí que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Uma força aplicada sobre o seu eixo de rotação não produz torque. Então você já eliminou uma das suas variáveis. Então, quando você for fazer a análise dos momentos para determinar as reações de apoio, coloque o seu ponto de referência como ponto fixo em cima de um dos dois apoios. Então, se você quer achar o valor do RB, considera o RA como ponto fixo. Ou, se você quer achar o RA, considera o RB como ponto fixo. Analisa as distâncias e faz igual a gente já fez algumas vezes aí, na listinha de exercícios. Então, você vai fazer o seguinte: analisa aí a tendência de giro, RA vezes a distância do RA até ele mesmo, que é zero, vai dar zero. Você pode colocar a força que você quiser, você pode empurrar a dobradiça da porta quanto você quiser, que não vai abrir nem fechar a porta. No máximo você derruba a porta, mas não vai abrir nem fechar. Então, a gente parte aí das análises dos sinais do torque. Então, em relação ao ponto A, essa força P tende a girar a sua barra no sentido horário. Negativo. Então, o torque produzido por ele é um torque com sinal negativo. Enquanto o RB tende a girar no sentido anti-horário. Então, esse RB aqui, ó, que tende a girar no sentido anti-horário, o torque dele é um torque positivo. Então, é só você resolver. Bem fácil. Primeiro, a primeira força que a gente tem da esquerda para a direita é o P. Vezes a distância do P até o nosso ponto fixo, RA, é quanto? Se esse pedaço aqui vale 2, o restante vale 8, né? Então esse pedaço todo aqui, ó, vale 8 metros. Então a força P vezes a distância de 8 é um torque que a gente analisou com sinal negativo. Depois, próximo, já é a nossa reação de B. A força RB, não sei quanto é o que eu quero saber. E a distância vai ser a distância dele até o ponto RA, que vai ser os nossos 10 metros. Só temos esses dois para analisar, então isso tem que ser zero. Então, fazendo aí, ó, você vai achar que menos o P que a gente calculou aqui em cima, que é 4 kN, vezes o 8, mais o RB vezes 10, vai dar um 10. RB, já resolvi esse pedacinho aqui, é igual a zero. Então você tem aqui menos 3,2 mais 10 RB igual a zero. Então seu RB vai ser igual a 3,2 kN. Nota que eu não desfiz o prefixo quilo. No momento nenhum eu troquei ele pela potência de 10 elevado ao cubo. Então eu tenho que seguir lá na minha resposta também. É importante. Então, ó, encontramos o RB. E agora, como que a gente faz? Faz a mesma coisa usando o RB como ponto fixo, calcula o RA? Sim, beleza, pode ser. Tem outra forma? Tem outra forma? Tem. É que eu vou explicar para vocês. Então, como eu falei,